Bom dia, pessoal. Vamos estar iniciando a nossa apresentação da LDO de 2023, audiência pública. Neste momento, vou estar explicando quais são os eventos, quais são as ações, as prioridades que constam nesse projeto de lei que será encaminhado ao Legislativo. Bom, a Lei de Diretriz Orçamentária é a lei que rege e que diz as diretrizes para a elaboração do orçamento para o ano de 2023. Então, é a nossa primeira peça de planejamento que é elaborada no ano para que a gente possa ter o norte na elaboração da LOA de 2023. Bom, a Lei de Diretriz Orçamentária ela é estruturada em 8 tópicos. Ela fala das metas fiscais, das prioridades e metas da administração, como que é estruturado o orçamento público, a diretriz para a elaboração do orçamento público e a sua execução. Então, como que como que fazemos isso, como que vai ser elaborado, como vai ser executado o orçamento público. Também fala sobre a dívida pública, elenca ali os indicadores, os índices sobre a dívida pública, quais são os limites que são. Fala também sobre as despesas pessoal, o quanto pode ser, como que vai ser, no caso de aumento de despesa pessoal, e os cuidados. Também trata também sobre as alterações orçamentárias, então como vai ser feita essas alterações tributárias, todos esses princípios. E disposições gerais são diversos assuntos que não se enquadram nos anteriores, que é tratado nas disposições gerais da lei. Então, é assim que é estruturada a legislação. É uma legislação de quase 8 páginas, que é dividido nesses 8 tópicos. Eu quero aqui passar um vídeo para vocês, que demonstra de forma simplificada como que é a estrutura orçamentária no Brasil, como funciona o sistema orçamentário no Brasil. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Bom, esse vídeo é um vídeo bem didático, que demonstra de forma simples como que é o nosso sistema orçamentário. Como a lei mesmo falou, que a gente temos 3 peças orçamentárias no Brasil, PPA, LDO e LOA. Neste momento nós estamos discutindo, demonstrando para vocês a LDO. O PPA para os próximos 4 anos já foi aprovado no ano passado, que tem vigência para 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, ao elaborar a LDO, a gente vai lá no PPA, pega as metas que estão lá e priorizam para o próximo ano. A LDO, ela não só faz essa priorização, mas também ela faz uma análise de toda a conjuntura. Então, fazemos análise da questão macroeconômica, fazemos análise das questões fiscais. Então, por isso que um dos itens dela é a situação das metas fiscais. É o que a gente faz aqui. Eu, na hora de elaborar minha apresentação, eu me deparei com esse cenário. Eu tinha, na apresentação do ano passado, eu tinha trazido uma informação de como estava a inflação antes da pandemia. Então, eu resolvi, para este momento, manter esse slide para vocês verem como que a gente tem que fazer, através desse histórico, fazer uma análise para o futuro, para a gente ter um norte de como a gente vai fazer, elaborar o orçamento, como que a gente vai prever as despesas e receitas. Bom, esse slide demonstra a nossa parte de inflação em 17/4/2020, praticamente no mês que iniciou a pandemia. Nessa época, a gente tinha o seguinte cenário socioeconômico nosso. Nós tínhamos uma inflação de 3,3% ao ano, então nossa inflação estava controlada. Uma taxa Selic de 3,75% ao ano, então os juros estavam baixinhos. E uma projeção de inflação para 2021-22 de 3,4%, 3,5% ao ano. Então essa era a perspectiva socioeconômica da época. Então tínhamos uma perspectiva de estabilidade. Após o início da pandemia, e já no próximo ano, nosso cenário já começou a mudar. Então, em agosto de 2021, nós já estávamos com 8,9% de inflação anual. Então, nós já estávamos com outro foco, já estava com outra perspectiva. Então, já estávamos tendo os efeitos da pandemia, que estava assolando já a economia. Nós já tínhamos previsão de 3,95% de inflação para 2022, e no ano anterior, na projeção anterior era 3,5%. Então já tinha uma mudança de cenário, que estaríamos caminhando com uma situação mais crítica e instável da nossa economia. A taxa de Selic, que é os juros, já estavam subindo, já era 5,25%. E ontem eu tirei esse novo cenário. Então, ontem, segundo o Banco Central, nós estamos com uma inflação de 11,30% ao ano, e nossa taxa Selic, que estava 3,75%, agora já está 11,75%. Então, nós já temos a taxa de juros para segurar a inflação já está em alta e tendência de aumentar ainda já na próxima reunião do Copom na semana que vem. Então, quando a gente vai elaborar a LDO, a gente começa a analisar todos esses cenários. Então, nós temos o cenário interno, que é o que está acontecendo, questão política, econômica,
que está acontecendo devido à pandemia, tudo. E também temos as questões internas, externas também. Nós temos a questão da guerra Rússia e Ucrânia, temos a questão da pandemia, que foi uma questão externa. Tudo isso vem influenciando na nossa economia. E isso tudo nós temos que levar em conta na hora de elaborar e projetar nossas receitas de despesa. Bom, aí eu trouxe aqui algumas também matérias. Gasolina, óleo, carnes. Conheço os vilões dos últimos últimos meses da inflação. Então, a parte de alimentação, a parte de locomoção, é o que também está pegando hoje na inflação. Prévia da inflação fica 1,73 em abril, a maior para o mês de abril desde 1995. Então, nós começa a observar esses cenários para a gente projetar. Por quê? Ah, mas por que você tem que olhar isso ali? O órgão público, ele é um consumidor. Então, se eu não observar isso, eu vou estar fazendo um orçamento não real à economia. Então, nós temos que observar o cenário macroeconômico para nós fazermos um orçamento, direcionar o orçamento para que possa fazer um orçamento mais real. Então, o combustível que o Estado pagava, o município pagava a R$3,50, 3 e pouco, hoje ele vai estar pagando R$4, R$5. E isso influencia no seu custo. O seu custo operacional aumenta. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, a gasolina puxa a alta da prévia da inflação. Então, a gente observa todos esses cenários. Aqui ficou ruim, mas é um relatório Focus, que fala da prévia da inflação, onde que eles prevê uma inflação de 10% a princípio para este ano, com projeção de baixa para os próximos anos. Bom, esse outro gráfico aqui, menorzinho, é o gráfico eu trouxe, porque como vocês viram na matéria anteriores, falam muito da gasolina, puxando a inflação, tudo. E esse gráfico aqui demonstra como que o governo está vendo o preço do petróleo nos próximos anos. Então, a gente observa-se que ele tem um crescimento aqui em 2022, mas em 2023 e 2024, ele não baixa, ele mantém estável no mesmo valor. Então, quer dizer que o preço do petróleo, da gasolina que nós estamos pagando, eles vão acabar sendo influenciados, vão continuar nesse mesmo patamar que estamos pagando. Bom, a inflação que estamos sofrendo não é algo somente nosso. Então, já vimos matérias que o mundo está sofrendo com a inflação. A prova disso é que as grandes economias, que são economias estáveis, robustas e sólidas, também estão sofrendo com a inflação. Por exemplo, Estados Unidos está com a projeção de inflação esperada de 5,6% ao ano. Então, isso para eles é muita coisa. Para nós estamos acostumados com esse tipo de inflação, eles não. Então, Reino Unido, 8,52%. Então, lá fora também está sofrendo o impacto externo de pandemia, de guerra. Então, tudo isso está influenciando a economia global e automaticamente influencia a nossa economia nacional e também nossa economia local. Bom, a União prevê que eles chegam na meta no final do ano de 6,45, mas conforme a tendência que a gente está observando, é provável que essa meta não consiga chegar de 6,45, vai ser bem superior a isso. Bom, depois dessa análise, a gente faz uma projeção de receita, porque ao mesmo tempo que sobe os custos dos produtos, também sobe um pouco a arrecadação. Não quer dizer que o Estado está aumentando sua carga tributária, mas porque o produto custa mais caro, o imposto é sobre o produto e acaba sendo repassado. Bom, temos a previsão de arrecadação para 2023 de
R$ de receitas correntes. Essas receitas correntes compõem as receitas próprias, que são receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria de R$ 34.653.000. Dentro desse bolo está imposto de renda que o município retém, que fica para o município, IPTU, ISSQN, ITBI. Então essas receitas elas são colocadas nesse grupo. Contribuições, R$ 8.528.000. Essas contribuições são contribuições para o regime próprio de previdência, que é aquilo que o funcionário contribui para a sua previdência própria, o funcionário público, o funcionário municipal, e a contribuição de melhoria. Então aqui está juntando essas duas receitas. Receita patrimonial, R$ 5.392.000. Receita de serviços, R$ 396.500. Transferências correntes, R$ 168.589.000. Transferências correntes é a nossa maior fonte de receita, que são as receitas que vêm da repartição do ICMS, repartição da receita do governo federal, que vem via FPM, ITR, IPVA. Então, as transferências do FNDE, as transferências do SUS, transferências para assistência social, todas essas transferências que vêm do governo federal e estadual são contabilizadas nesse grupo de receitas. Outras receitas, R$ 1.265.000. Dentro de outras receitas aqui tem uma receita também da Previdência, que é a receita de compensação do regime geral para o regime próprio. O que é isso? Aquele funcionário que trabalhou muito tempo na iniciativa privada, ele veio para o setor público, trabalhou um período e aposentou. Então, quando ele aposenta, o INSS repassa esse valor que ele contribuiu para o INSS, repassa para os Previ Lacerda, para que o Previ Lacerda possa pagar a aposentadoria dele. Nós não estamos prevendo receita de transferência de capital por enquanto. Então, essas receitas também podem ser revistas durante quando for elaborar a LOA. Daí a gente vamos ter outro cenário. A gente vai ter mais praticamente 8 meses de arrecadação. Vamos ter outra visão do que pode estar acontecendo até lá. Receita corrente. Então ficou assim as receitas. Receitas correntes: R$ 208.824.000. Receita interorçamentária, que é receita interorçamentária é a parte patronal que a prefeitura, a Câmara paga para o regime de previdência. Então, o funcionário contribui com o valor. Oi. O funcionário contribui com um valor que está lá nas contribuições e o município entra com a sua contrapartida, que é a parte patronal. Então, essa é a receita, ela tem que entrar no orçamento, mas ela não faz parte da receita do município. Então, ela é uma receita interorçamentária. Então, por isso que tem o termo receita interorçamentária, R$ 7.470.000. Temos também que demonstrar as deduções. Então, o orçamento ele é elaborado no bruto, mas a gente tem que demonstrar as deduções. Então, essas deduções de R$ 21.016.000 contemplam as deduções para o Fundeb, por exemplo. Então, o município recebe lá R$ 1 milhão do FPM, 200 mil já é descontado automaticamente e para a formação do Fundeb. Então, isso tem que ser contabilizado e demonstrado. Então, temos também os descontos do IPTU. Então, hoje, quando a gente lança o carnê de IPTU, quem pagar em conta única tem um desconto. Então, esse desconto também ele é contabilizado. Entra a receita total. Então, uma pessoa que tem um IPTU de R$ 100, ele teve um desconto de 10%. Então, ele pagou R$ 100. Contabiliza na receita de IPTU R$ 100 e
e contabiliza o desconto lá embaixo de R$10. Após a gente elaborar a receita, a gente fazer essa análise dessa receita, tá certo que essa receita aqui a gente faz uma projeção agora e nós temos o ano passado e 3 meses desse ano para a gente fazer uma análise. Então, quer dizer, quando a gente for fazer a LOA, a gente vai ter muito mais elementos para análise. Pode ser que essa receita seja um pouco menor e pode ser que ela seja um pouco maior. Tudo vai depender de como vai estar fazendo o comportamento desse ano durante a execução. Como vai ficar a situação externa, se a guerra vai continuar, se o petróleo vai continuar subindo. Então, tudo isso, na elaboração da LOA, também vai ser revisto e analisado, porque o cenário interno e externo pode mudar muito. Nós temos um fator também muito interessante, que nosso município também está recebendo muito investimento na parte de agronegócio. Então, isso também tem movimentado a nossa economia local, e isso também influencia na arrecadação das nossas receitas. Bom, após essa elaborada a receita, vamos agora fazer a parte da despesa. Vamos encaixar nossas despesas dentro da previsão de receita que nós temos. Então, temos aqui de despesas correntes R$ 164.482.959. Essas despesas correntes despesas com manutenção e folha de pagamento. Então, tudo que você pensar, vai comprar um combustível, despesa corrente. Vou pagar um funcionário, um servidor, é despesa corrente. Então, a folha de pagamento, manutenções, tudo é despesas correntes. A parte de investimento, que é despesa de capital, está previsto R$ 33.979.500. Nós temos uma obrigação legal, que temos que reservar um pouco desse orçamento para questões de catástrofe, de emergência, de riscos, e essa parte que a gente reserva é da reserva de contingência, que na nossa LDO fala que a gente temos que reservar no mínimo 1% da receita corrente líquida. Nós reservamos um pouco mais para poder conseguir suprir a demanda. Por exemplo, nós sabemos que a China está novamente se fechando lá, questão de lockdown, pode ser que venha uma nova pandemia, e se vier uma pandemia aí novamente, e precisar de realocar recurso, podemos, conforme os decretos de calamidade, podemos usar esse recurso para atender essa situação de emergência. Reserva legal do RPPS é uma reserva exclusiva do RPPS, que é a diferença entre o valor arrecadado e a sua despesa. Então, como o orçamento, sabemos que ele tem que ser equilibrado, o total da receita e o total da despesa tem que ser idêntico, então, da mesma forma o RPPS. Então, se eu estou tendo maior arrecadação, eu tenho que ter a reserva do RPPS separado. Então, também é R$ 3.814.000, fechando em R$ 205.278.000. Então, é assim que ficou a parte da nossa despesa, dividido. Como a parte de despesa corrente é parte de manutenção e folha de pagamento, essa parte eu não vou demonstrar. Eu vou trazer aqui para vocês alguns investimentos também. Mas nesse slide agora eu vou demonstrar como ficou dividido esses 205 mil. Quero já deixar de antemão demonstrado aqui que esse percentual que está aqui nessa coluna aqui não representa os índices de aplicação. Os índices de aplicação de educação, educação, saúde e do legislativo, esses índices são calculados lá na LOA. Então, neste momento, não é esses índices aqui, esses percentual não representam isso. Esses percentual representa o que ele representa dentro do orçamento total. Então, do meu orçamento total, a educação é 23% do meu orçamento total. Então, se a gente somar educação e saúde, eles são mais de 50% no nosso orçamento total. Não quer dizer que seja o total da aplicação. Vamos lá. A Câmara Municipal está prevista aqui dentro da nossa legislação 6.490.000. Então, devido a essas questões de
não sabemos ainda como vai ficar nossa receita esse ano, tudo, então prevemos o valor deste ano mais o índice de inflação. 5.662.000 o gabinete do prefeito, 16.838.179 Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, como nosso fundo de previdência, ele é um fundo contábil, então ele é incluído dentro da e por questão da lei, ele é incluído dentro da Secretaria de Administração. Secretaria de Fazenda, 6.940.780. Secretaria de Cidade e Planejamento, 2.660. Secretaria de Educação e Cultura, 48.907.000. Secretaria de Saúde, 53.653.500 R$ Assistência Social, 7.455.000. Indústria e Comércio, 655.000. Esporte e Lazer, 3.813.000. Agropecuária e Meio Ambiente, 4.137.000. Obras e Serviço Público, 41.251.000. Reserva de contingência de R$ 3.720.000 e reserva legal da RPPS de R$ 3.814.000, totalizando R$ 205.278. R$ 205.278.000. Então, assim que ficou distribuído esse orçamento entre todas as secretarias e entidades do município de Ponta Lacerda. Bom, aqui ficou meio pequeno, mas eu elenquei alguns investimentos, os principais deles, que estão previstos nessa Lei de Diretriz Orçamentária, o que foi priorizado. Construção e ampliação do sede legislativo, de R$ 100.000. Aquisição de equipamento para a Câmara Municipal, de R$ 75.000. Construção da Prefeitura Municipal, R$ 3 milhões. Isso aqui está uma parte só do investimento. Então, há uma previsão de uma construção ser um pouco mais longa. Como que é mais longa, tem mais anos de aplicação. Então, você fraciona esse valor em outros anos. Até para atender ao princípio da anualidade do orçamento. Aquisição de motocicleta para a Secretaria de Fazenda, de R$ 50.000. Aquisição de material permanente para a Secretaria de Fazenda, de R$ 60.000. Aquisição de motocicletas para a Secretaria de Cidades, R$ 90.000. Aquisição de veículo para a SEMEC, de R$ 600.000. Aquisição de cobertura de quadras, R$ 400.000. Aquisição de equipamentos e material permanente, R$ 25.000 para o Departamento Pedagógico. Aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas municipais, de R$ 100.000. Aquisição de equipamentos e material permanente para o Centro de Educação Infantil, de R$ 50.000. Aquisição de imóvel, de R$ 1 milhão. Construção de posto de transformação das unidades escolares, R$ 400.000. Aquisição de biblioteca interativa, R$ 100.000. Aquisição de conjuntos de cadeiras e carteiras escolares, R$ 375.000. Reforma e ampliação de unidades escolares, R$ 1 milhão. Reforma de quadros das unidades escolares, R$ 350.000. Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil, R$ 1 milhão. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, R$ 75.000. Aquisição de ambulância simples, R$ 220.000. Aquisição de ambulância UTI, R$ 370.000. Aquisição de unidade móvel médica odontológica, R$ 500.000. Construção de unidades de saúde, R$ 800.000. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o centro de reabilitação, R$ 200.000. Construção de usina energias fotovoltaica para a Secretaria de Saúde, R$ 2 milhões. Reforma e adequação da unidade de saúde, R$ 550.000. Reforma e adequação da ampliação do prédio da Secretaria de Saúde, R$ 400.000. Construção da sede do CREAS, R$ 500.000. Construção da Casa Lar, R$ 550.000. Construção da sede do Conselho Tutelar, R$ 400.000. Construção do mini estádio de futebol, R$ 1.500.000. Construção de campos de futebol society, R$ 450.000. Aquisição de veículos e máquinas e equipamentos para a Semagro, R$ 800.000. Construção de ecopraças em torno de córregos urbanos, R$ 125.000. Aquisição de área para implantação do cemitério municipal, R$ 1 milhão. Construção de melhorias na infraestrutura no aeródromo municipal, R$ 150.000. Construção do cemitério municipal, R$ 1 milhão.
Aquisição de veículos e máquinas e equipamentos para a CEMOB, 4 milhões. Construção de pontes de concreto na zona urbana, 2,5 milhões. Construção de gavetas de tumulação vertical no cemitério Recanto da Paz, R$ 1 milhão. E pavimentação e obras, pavimentação, drenagem e galerias pluviais, R$ 5 milhões. Então, esse foi mais ou menos os investimentos previstos. Não está todos, eu coloquei elenquei só os principais. Então, temos ainda as aquisições de cada secretaria, tem aquisição de equipamento, tudo, de valor inferiores, senão nós íamos passar muito tempo aqui falando todos esses pequenos investimentos. Então, eu priorizei trazer os principais investimentos. Bom, temos aqui o quadro dos riscos fiscais que a gente tem colocado. Tem um dos riscos fiscais são a queda da arrecadação motivada por agravamento de crise ou demora de recuperação da economia. Então, a gente tem essa previsão. Se caso a economia tiver algum problema e diminuir a arrecadação, isso é um dos riscos fiscais que podemos existir. Temos uma guerra acontecendo aí que fala-se de terceira guerra mundial ou não. E isso pode influenciar nós aqui. Nossa receita pode diminuir. E aí é um risco fiscal nosso. Então, é uma situação que temos que estar sempre atento a isso. Despesas não previstas durante o processo de planejamento, R$ 550 mil. Então, talvez uma despesa que não estava prevista e apareceu, então podemos utilizar esse recurso. Riscos referentes à pandemia. Nesse momento, a gente está meio tranquilo, então a gente está prevendo aí um risco ainda de 450 mil, mas pode ser realocado. Aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Então, no caso de situações de risco, por exemplo, amanhã pode acontecer qualquer coisa, um funcionário pode estar inválido, tudo isso pode influenciar nas despesas lá do RPPS. Então, a gente tem uma previsão de risco de 2.780.000, que a gente analisa isso e verifica se há essa possibilidade. Bom, essa é a apresentação. A gente queria demonstrar para vocês como ficou priorizado isso dentro da LDO. Isso é certo, fechado? Não sabemos. A gente vive num mundo em constante mudança e alteração. Pode ser que a gente está prevendo um cenário assim um pouco conservador, e pode acontecer que na elaboração da LO nós temos um cenário melhor, com mais clareza, e podemos ter uma situação melhores. Então, tudo isso pode ser analisado ainda lá na LOA, quando for elaborar. Essas receitas vão ser revistas, conforme os novos parâmetros que vamos ter, conforme como vai se comportar a arrecadação da receita durante esse resto de ano. Então, tudo isso é levado em fator lá na frente, quando a gente for elaborar a LOA. A LDO, o foco dela é dar direcionamento para a elaboração da LOA, que vai acontecer lá em agosto e protocolado em setembro, nessa casa. Então, e aí precisamos disso, dessas diretrizes, desse direcionamento, para que a gente, ao elaborar a LOA e ao executar a LOA no próximo ano, esteja de forma coerente. Então, praticamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vem trazer isso para a gente, trazer esse norte para quando a gente for elaborar a LOA e ter mais direcionamento, mais certo. Bom, está encerrada a minha parte. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta no chat do YouTube? Tem alguma pergunta aqui da... Só um instante. Ô Elias, só uma dúvida mesmo, até mesmo uma orientação que o Tribunal de Contas passou para nós após a avaliação das contas do município. Já nessa próxima LDO aí, posteriormente na LOA, o tribunal nos orientou para que nós fizéssemos esse questionamento para o executivo quanto a que seja estabelecida aqui nas leis de diretrizes orçamentárias, na LDO, o percentual máximo
e não o mínimo para a reserva de contingência, né, para que a previsão da LOA seja limitada em cima desse percentual. Já vai ser feito de si, porque me parece assim, eu não sei se por conta que eu saí, não consegui observar isso, como que vai ser, porque veio essa orientação do Tribunal de Contas, assim, já estou antevendo até passando. Eu vejo que se você colocar um percentual máximo, eu posso colocar 0,5%, entendeu? O que, lógico, que a gente coloca um percentual mínimo de 1%. Não quer dizer que a gente vai colocar 10%. Então, entendeu? Então, a gente vai trabalhar bem próximo a 1%. Então, não tem... Eu vi esse apontamento, eu vi meio ilógico, entendeu? Eu tenho um teto máximo. Eu vou limitar que sua reserva de contingência seja 5%. Até 5%. Então, quer dizer que eu posso colocar 0,5%? Então, fica... Entendeu? Então, ao eu colocar que o mínimo meu, eu tenho que reservar 1%, eu tenho que mandar pelo menos 1% de reserva. Eu tenho que mandar, não tem jeito, eu não posso mandar aqui 0,5%. Se eu mandar 0,5%, eu estou descumprindo a própria legislação. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que, da forma que o tribunal está querendo, abre brecha para colocar nada. Entendeu? Eu colocar simplesmente um valor irrisório para poder atender. Porque a lei fala que eu tenho que ter reserva. Então, eu posso colocar 100 mil. Eu estou fazendo o teto. Entendeu? Foi o que no meu ponto de vista. Mas como que a peça ainda não foi, e essa é uma parte textual da lei, está dentro de um artigo da lei, podemos talvez fazer uma junção de informação. Mas eu vejo que você colocar um máximo de uma reserva, você vai ter no máximo 5%, no máximo, entendeu? Fica tecnicamente, deixa muita margem para... Você entendeu? Por exemplo, do jeito que está, obrigatoriamente, do jeito que está na legislação, quando for mandar a LOA, tem que vir 1%. Entendeu? Não faz sentido o gestor encher a reserva de contingência. Não faz sentido. Você entendeu? Eu vou colocar uma reserva de 10%? Não tem. Eu tenho mais coisas que eu quero. Eu quero demonstrar para a população que eu quero construir tal coisa. Eu quero demonstrar que eu quero fazer. Então, quer dizer, 10% nessa receita previsto é aproximadamente 16 milhões. Um exemplo hipotético. Então, para vocês terem ideia, eu coloquei 3 milhões, a gente está em 1,5, 1,6, para vocês terem ideia. Então, e a gente tem que prever o quê? Para vocês terem ideia, se acontecer uma pandemia, o investimento é alto. Se acontecer cair uma ponte, uma coisa, o investimento é alto. Então, tem que ter uma reserva legal, não exorbitante. Exatamente. Entendeu? Então, da forma que eu vejo que o tribunal quer colocar, deixa margem. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não tendo nenhuma pergunta, vamos dar encerrada a nossa audiência pública. Quero agradecer a presença de todos, a presença do público ouvinte nas nossas redes sociais e na rede social da Câmara. E agradecer a todos pela presença. Tenham um ótimo dia.